Para quem talvez esteja estranhando um pouco tudo o que está acontecendo, pelo menos umas 3 vezes ao ano a gente faz esse culto, que é um culto onde eles têm uma participação maior, jovens, as crianças, então principalmente Dia dos Pais, Dia das Mães, então eles vão aprendendo a servir também, né, a Deus, dentro dos dons e talentos de cada um então. E a Ju vai estar lendo para a gente então um texto da palavra, achou aí, Ju? Rapaz. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Mais uma vez. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Obrigado. Obrigado. Para quem não sabe, a Ju veio de Taubaté, estuda física aqui na Unesp. Domingo que vem vai ser recebido como membro aqui. E domingo passado o Bruno, o namorado dela, entregou a vida a Cristo. Que bênção. Também faz física, né? Gente. Quem tiver dúvida aí... Glória a Deus. Tema de hoje, Pai Cuidador. Pai Cuidador. Eu tenho consciência que falar sobre pai é um tema... Eu até orando para vir à igreja, né, a minha oração foi a seguinte, que ao mesmo tempo é um tema que traz alegria, né, aos nossos corações, para alguns saudades, para outros, às vezes, algum tipo de dor, a palavra em si já incomoda, mas é uma palavra que a gente precisa continuar falando, né? Aliás, Deus é Pai. Amém. E eu queria falar desse Pai, né? Cada um teve a sua experiência com o pai terreno, com os pais terrenos, mas eu queria falar sobre o nosso Deus que é Pai. E esse texto aqui é um salmo de Davi, e Davi está dizendo no versículo 10 algo tão forte, né? Tão poderoso, onde Davi vai dizer assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor, que é Pai, né, que é o nosso Pai Celestial, o Senhor nos acolherá. Graças a Deus por isso. Quero orar mais uma vez e que o Senhor esteja trabalhando no teu coração. E como eu disse, cada um tem uma história, cada um está vivendo um momento, né? Mas que Deus te pegue no colo, como nós vimos aqui na dança, né? Uma cena aqui, em que Deus te console, te cure, te conduza, né? Seja qual for a tua história, a tua situação, mas que Deus possa se revelar como Pai, a face dele como Pai para você hoje. Você sai daqui encorajado, se sinta amado, amada por Deus, porque esse é o nosso Deus, graças a Deus. Vamos orar, gente? Muito obrigado, Senhor. Quero te agradecer e te louvar pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça, por ser o nosso Pai querido, nosso Abba Pai, aquele que nos chama até o Senhor, nos convida a participar da tua família, sentar na tua mesa. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor esteja ministrando os nossos corações nessa noite. Continue ministrando, porque eu creio que o Senhor já tem ministrado a nós desde o início desse culto, e nós pedimos a tua graça também nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Só um reforço aqui, que eu acho que escapou. Sábado agora nós temos uma reunião de pais, olha, uma reunião a maior parte são pais, mas uma reunião de homens na casa do Valdo, né, esposo da Esther. E eu queria incentivar você, homem, a participar, porque o Valdo reformou a casa dele, preparou lá o fundo. As mulheres já foram lá, né? As mulheres já estiveram lá. Fez uma churrasqueira, é um quintal enorme aqui perto do Floridiana, mais ou menos, perto da churrascaria aqui. Então, sábado agora, 19h30. Só levar um pouco de carne, refrigerante, e é isso. Até onde eu vi aqui, estamos em 14. Mas dá para melhorar. Pode levar um amigo, eu só preciso que você me avise,
para a gente poder preparar vinagrete, arroz, as outras coisas, e questão de cadeiras, que o Valdo não tem todas as cadeiras. Se for bastante gente, nós vamos ter que pegar algumas cadeiras aqui na igreja ou alguma coisa assim, tá bom? Mas eu queria incentivar os homens, faz um tempo que a gente não tem reunião de homens, e é um tempo nosso, né, para a gente estar ali. A gente tem ali uns 15 minutos, 20 minutos de louvor, de reflexão bíblica, enquanto isso os churrasqueiros já estão lá, né, trabalhando, e umas 8h30 mais ou menos, está tudo pronto para a gente poder jantar, né, e bater papo e jogar a conversa fora, tá bom? Então eu queria te convidar nesse sentido aí. Bom, vamos lá. Alguns de nós sentem arrepios ou não sentem absolutamente nada quando o assunto é pai. Outros tiveram pais ausentes, pais frios, indiferentes. Outros, pais cruéis, e ainda outros nem sabem quem é o seu pai. Outros tiveram bons pais, pais amorosos, cuidadores, ainda que imperfeitos, como já foi falado aqui também. Nós sempre tivemos que lutar com essa questão das expectativas altas demais, né? Quando as crianças têm mais ou menos essa idade das nossas, né, o papai é o super-herói, né, o pai é perfeito, existe aquela idealização, aquela expectativa elevadíssima. E depois nós vamos crescendo e vamos vendo que os nossos pais são imperfeitos, têm pés de barro, falham, né, têm qualidades, virtudes, mas também têm defeitos. E aí nós vamos caminhando dessa forma até nos encontrarmos com o Pai Celestial. Charles Swindoll, um pastor, escreveu em seu livro Filhos, da Sobrevivência ao Sucesso, ele escreveu o seguinte: errar é inevitável. Quem é pai sabe muito bem disso. Nós erramos. E ele continua dizendo, a culpa é o risco do trabalho da criação de filhos. Qual é o pai que nunca se sentiu culpado? Ah, esse menino, essa menina está me dando trabalho porque eu sou culpado. Eu devo ter errado em alguma coisa. Eu acho que eu não fiz a lição de casa direito. Ele continua dizendo assim, nunca é tarde demais para recomeçar o processo de cura. Exatamente o que a Maria Amélia leu aqui, não é? Graças a Deus que Deus é bom e nos dá novas oportunidades de recomeçar. Talvez seja essa a tua situação hoje. De acertar, de melhorar, de pedir perdão, de consertar, de ser um pai mais amoroso, carinhoso, enfim. Sejam as nossas expectativas boas ou ruins, o fato é que essas experiências que tivemos com os nossos pais terrenos, elas podem afetar e normalmente afetam o relacionamento nosso com o Deus revelado nas Escrituras. Acaba afetando. Foi Davi, como eu disse, que escreveu o Salmo 27, e Davi estava lutando com muitos problemas, muitos sofrimentos, adversidades, perseguição. Davi estava sendo perseguido, e Davi estava lutando com medo também. E aí Davi afirma o seguinte, Deus é a minha luz. Se você ler o Salmo 27 inteiro, eu selecionei alguns pedaços. Davi então vai dizer assim, Deus é a minha luz, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu abrigo, Deus é a minha segurança, Deus é o meu ajudador, e Deus é o meu guia, Deus é o meu professor, é aquele que me conduz. E aí eu pensei em nós. E não seriam essas qualidades que todos os pais deveriam buscar? O pai precisa ser uma luz para o filho, apontar o caminho, ser um professor, um guia. O pai precisa ser um cuidador, um ajudador, em muitos momentos um abrigo, um refúgio. E esses são atributos de um pai amoroso e cuidador. No versículo 4, Davi diz o seguinte, uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu pensei, uma coisa eu pedi para o meu pai, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do meu pai ou do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do meu pai, do Senhor, e buscar a sua orientação no seu templo. Essa era uma oração de Davi. Eu quero estar perto do meu pai. Eu quero estar na casa do pai, para buscar orientação com o meu pai, e para que eu possa, em todo o tempo, contemplar a bondade do meu pai.
Diferente do filho pródigo, né, que quis sair de casa e foi embora, Davi deseja permanecer na casa do pai. Davi quer permanecer junto ao pai. Por quê? Porque estar na presença do pai deve ser a maior alegria, o maior prazer de todos nós. Essa deve ser a maior alegria nossa. E aí nós chegamos então no versículo 10, que é o nosso versículo chave aqui, onde Davi vai dizer, ok, estou passando um monte de luta, quero ficar na casa do meu pai, o Senhor me acolhe, e aí Davi dá essa declaração, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E o Senhor me acolherá, e o Senhor nos acolherá, porque Ele é Pai. Ele é Pai. Ele é Pai. Isaías fala algo semelhante no capítulo 49, versos 15 e 16, mas agora Isaías usa a figura da mãe. Isaías diz assim, haverá mãe que possa se esquecer do seu bebê enquanto ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Os seus muros, a sua vida, está ou estão sempre diante de mim. Só que aqui, né, o profeta chama a figura da mãe. Ainda que a mãe abandone um filho que está amamentando, isso pode acontecer, Deus não te abandonará. Deus tem a sua vida, Deus tem o seu nome escrito nas palmas da mão dele. Olha que coisa linda. Isso é cuidado, irmãos, isso é amor. E aí, a tua vida, os teus muros, né? Quando a Bíblia fala de muros, fala muitas vezes da vida, dessa cerca de proteção, os seus muros, a sua vida, a sua história, quando você sai, quando você volta, tudo isso está diante de mim. Tudo isso está diante de mim. E eu acredito que isso valha para nós também, humanos. Eu fiz aqui o meu versículo, tá? Pegando esse, que é o versículo, que é o texto de Isaías. Haverá pai que possa se esquecer do seu filho nos momentos mais vulneráveis e de maior necessidade? O que vocês acham, irmãos? Uma pergunta. Haverá um pai, estou falando de pai, homem agora, tá? Que possa esquecer do seu filho nos momentos mais vulneráveis e de maior necessidade? Infelizmente, sim. Mas ainda que isso aconteça, o Deus Pai, o Pai cuidador, não se esquecerá de você. Aleluia. Não se esquecerá de você. Você não permanecerá órfão. Você não permanecerá solitário. Pois Deus Pai é um Deus que dá um lar, que dá uma família aos solitários. Tem um salmo que fala sobre isso. É aquele que dá uma família, um lar. E Ele não só nos dá um pai, mas Ele nos dá irmãos. Olha aí para quem está do seu lado. Olha a sua família aí. Ó. Sua família. Faz parte da sua família. São seus irmãos. Não é? E aí eu queria falar de algumas características de um pai de verdade. De um pai que cuida, de verdade. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou dividir em 4 pontos para ficar mais didático. Mas tudo tem a ver com cuidado. Por isso o nosso tema é pai cuidador. Ok? Então nós vamos dividir aqui em 4 cenas para a gente entender essas características. São características de Deus. Mas são características que nós pais precisamos buscar. As mães também, todos nós devemos buscar isso, ok? Estou falando mais com os pais hoje, porque hoje é o nosso dia, né? Chegou, né, o nosso dia, enfim. Primeira característica de um pai verdadeiro, de um pai amoroso, cuidado. Cuidado. Cadê o cuidado aí? Tá por aí ou não? Ah, você, filho. Pode andar lá no corredor devagar para eles lerem, depois você volta. Isso é para você gravar a mensagem, tá? Primeiro ponto da mensagem. Um pai verdadeiro e cuidador. Uma marca desse pai, óbvio, né? Cuidado. Cuidado. Certo? Deus é um Deus que nunca nos abandona e nunca nos decepciona. Os nossos pais terrenos, sim, pisam na bola de vez em quando. Mas Deus não nos abandona, nem nos decepciona.
Um pai cuidador, Deus que é o nosso pai cuidador, nunca falha em cumprir também as suas promessas. É um pai que promete e cumpre, ele não mente para os seus filhos. Verdade e fidelidade são marcas essenciais desse pai. Nós às vezes prometemos algumas coisas para os filhos. Filho, se você fizer isso ou aquilo, você vai ganhar tal presente no Natal. Chega no Natal, dá um branco, né? Mas sério que eu prometi isso? Prometeu, pai. E você sabe que a criança não esquece, né? Não, o pai me falou. Lá no dia do culto do Dia dos Pais, lá na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, você falou que você ia me dar assim isso, e eu não esqueci. Nós nos esquecemos, mas o nosso pai não mente, não se esquece, todas as expectativas são satisfeitas nele. Todas. Pais verdadeiros, eles cuidam como? Sustentando, somos responsáveis pelo sustento, não só físico, não estou falando só de alimento, mas o sustento espiritual, emocional. Pais que cuidam, eles protegem e eles velam pelos seus filhos. O Salmo 121, versículo 4, diz assim: sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Não sei você, mas eu tenho dormido mais e inclusive tenho roncado bastante. Mas o nosso Pai Celestial não dorme, não ronca. A Bíblia está dizendo que ele não dorme, gente, que ele está sempre alerta. Você sabia que enquanto você está dormindo, ele está cuidando de você? Isso que é pai. Quem já fez isso? Principalmente quando é bebê, né? Eu e a Ju, a gente chegava perto da Vitória assim, ia perto para ver se ela estava respirando. Primeiro filho, né? Aí você está respirando, ia ali no berço, né? Não, tá viva, tá respirando. Aí posso dormir um pouquinho, né? Posso dormir um pouquinho. Mas esse pai não dorme. Ele trabalha por nós enquanto nós estamos descansando. Que coisa linda. Esse sim é um pai cuidador, é ou não é? É ele que nos sustenta com o fôlego de vida, é ele que nos dá o pão de cada dia, e é ele que sustenta a nossa alma e o nosso espírito em meio às provações da vida, como ele estava fazendo com Davi. Por que Davi solta essa frase aqui no versículo 10? Porque Davi estava com medo, fugindo, ameaçado. Davi precisava de um colo, de um refúgio, de um fortalecimento, de um encorajamento. E Davi está dizendo: olha, eu estou olhando ao meu lado e todo mundo está me abandonando. Meus amigos foram embora, eu estou correndo perigo, estou sozinho. Aí que ele vai dizer isso: ainda que abandone meu pai e minha mãe, o Senhor sempre vai me acolher. E o meu desejo, o meu sonho é habitar na casa dele para sempre. É estar na presença dele. Então, é Deus que nos protege do maligno também. E é Deus que vigia as nossas vidas até quando nós dormimos. Pais verdadeiros cuidam, sabe por que eles cuidam? Porque eles amam e eles se importam de verdade. O pai cuidador cuida porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Deus nos criou com o DNA dele. E é essa revelação de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus que nos dá segurança. Você se sente seguro com esse pai? E nós temos confiança, segurança e uma confiança inabalável, como Davi. Nós cremos, irmãos, que nós não estamos sós e que nós não somos obras do acaso. Ah, o que eu estou fazendo aqui? Não, há um propósito. Nós temos confiança porque Ele, em Cristo Jesus, nos adotou para fazermos parte da sua família. A Bíblia traz essa revelação, que nós fomos adotados por esse Pai. Pela fé em Cristo Jesus, nós fomos adotados. O escritor de Romanos vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versos 15 e 16 assim: pois vocês, a partir de agora, não receberam um espírito que os escravize novamente para temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. Essa expressão Abba é paizinho querido, uma expressão de intimidade. Então Deus nos libertou desse espírito de medo, de terror. E aí ele está dizendo: o espírito que vocês receberam é um espírito que dá a vocês agora a condição de dizer: Abba, Pai. Eu descanso em Ti, eu descanso no Teu cuidado, eu descanso no Teu amor. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, aleluia. Sabe essa convicção que você tem assim? Eu sou filho,
Eu sou filha, vem do Espírito. Você aceito, vem do Espírito que habita em nós, que nos foi dado, e nós fomos adotados. Davi, olha que doido, Davi já estava experimentando essas realidades. Antes de Cristo, Davi já conhecia o Deus Pai. Davi já se sentia um adotado. Davi já experimentava as coisas do Espírito Santo. Ele já tinha essa intimidade, essa revelação antes de Jesus chegar. Olha que coisa linda. Por isso esse homem também é um homem com coração quebrantado, um homem segundo o coração de Deus. E como nós precisamos, é ou não é, pais? Como nós precisamos ter um coração segundo o coração de Deus. Como é desafiador, como é grande a nossa responsabilidade, né, que envolve essa questão de criar filhos. Como é desafiador isso. E se Deus é um pai cuidador, então eu preciso aprender com ele. Porque senão eu serei um mau pai, um mau avô. Eu não vou saber como lidar. Eu não vou saber. Nessa adoção que acontece por meio de Cristo, Deus pretende restaurar o modelo perfeito que é Jesus em nós. Deus quer pegar cada um de nós e nos colocar no molde de Jesus Cristo. Deus não só adota, Deus não só inclui na família dele, mas ele diz assim, chega aqui que eu vou fazer de você alguém parecido com o meu filho, que é perfeito, que é o irmão mais velho, né, que é o modelo de homem perfeito. Também Deus adota por iniciativa dele. Foi ele partiu dele, é graça. Não foi porque, Deus, eu quero entrar na tua família, dá licença e eu vou entrar. Não, ele chamou, ele convidou. Essa adoção também acontece por meio de sacrifício. Teve derramamento de sangue. Alguém substituiu ou nos substituiu na cruz. E Deus também inclui, mas Deus inclui redimindo, transformando, tirando a culpa, tirando as acusações, apagando o passado, perdoando os pecados. Olha que lindo que esse pai faz. Ele não só põe na mesa, mas ele limpa, ele dá novas vestes, ele dá uma página em branco para a gente começar a reescrever a história. E aí Paulo vai dizer então em Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto, irmãos, vocês não são mais forasteiros, nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia! Ninguém mais aqui estrangeiro nem forasteiro. Vocês foram incluídos. Vocês agora são parte da família. Graças a Deus por isso. Agora, o que temos visto hoje, depois da queda, está relatado lá em Gênesis capítulo 3. Infelizmente, esse fenômeno é antigo. Não é recente, é antigo. Nós temos observado hoje um fenômeno que está sendo tratado bastante, que é a questão dos filhos órfãos de pais vivos. Muito triste isso. Filhos órfãos de pais vivos. E qual é o conserto disso, irmãos? Jesus. É o único caminho. Então Jesus veio para nos redimir dessa orfandade. Então cuidado com isso, ok? Então essa é a primeira marca desse pai amoroso, verdadeiro, que é o cuidado. A segunda marca, ensino. Quem que é o Cauê? Vem aqui, Cauê. Acabaram-se as crianças, entraram os jovens. É um mais lindo que o outro, né, gente? Pode mostrar para eles de pertinho aí. Pai que ama, pai que é verdadeiro, ensina, gente, ensina. Boa, Cauê, boa. Tem estilo. Gente, eu estou falando o quê? Que um pai que ama verdadeiro, ele tem responsabilidade de orientar, de ensinar o caminho, de ser luz, de conduzir os passos. Um erro que nós temos cometido hoje é o quê? Deixa... ele ou ela vai encontrar o seu caminho, faz o que quiser, pode escolher o que quiser. Não quer ir na igreja? Eu não vou obrigar. Não quer estudar? Tudo bem. Não vai escovar o dente? Tudo bem. Aquele pai legalzão, né? Que quer ser mais amigo do filho do que pai. Então, pais, irmãos, precisam ensinar. O nosso Deus é um Deus ensinador. É um Deus que guia. É um Deus que fala, não vai para cá não, não vai para lá não. Você não está vendo o buraco? Você não está vendo a armadilha? Então, isso serve para nós também. Nós precisamos ensinar.
Ensinar como, pastor? Pelo exemplo, corrigindo caminhos errados, às vezes tendo que disciplinar, e eu sei que dói em você, às vezes ter que executar uma disciplina. Lembra, Ju? Quando a gente corrigia a Vitória, ela ficava vermelha, assim, começava a pinicar tudo o rosto, e a gente falava, senta no cantinho da disciplina, você vai ficar aí pensando no que você fez, até a hora que você se arrepender. Aí saiu a Ju lá, ia pro canto, uma vontade de chorar, eu e ela, nossa, que dó, que dó. Mas a gente tem que recompor, que nós não podemos mostrar que nós estamos, que está doendo em nós também, né? Então a disciplina dói no pai também, não é só no filho não. Mas eu preciso disciplinar, nem que você for lá pro cantinho e chorar um pouquinho, mas corrija o teu filho. Ensine, mostra o caminho, não deixa não. A pior coisa que nós podemos fazer é deixar o filho assim à vontade, fazendo o que quer da vida, o que dá na cabeça. Outra coisa, como que o pai ensina o filho? Dando tarefas. Ei, menino, vamos lavar uma louça, vamos estender uma roupinha no varal, vamos, tarefas. O nosso Deus, que é esse pai cuidador, nos dá tarefas, nos dá uma missão, nos dá dons, talentos. A gente não fica só assim, né? Na frente da TV, tranquilo no sofá. Ô Deus, se o Senhor trabalha para mim enquanto eu durmo, então tem como o Senhor trazer uma água de coco para mim agora, que eu tô aqui na Netflix, né? Assistindo aqui a minha série. Não, Deus nos dá tarefas, serviço. Então, pai, ensine dando tarefas. E é lógico que você não vai dar uma tarefa para uma criança que não tem condição ainda de executar aquela tarefa, não tem ainda maturidade para aquilo. Ok? Agora, seu filho já está com 16, com 18, com 20 e ainda está com a cabecinha de 15, não sabe fazer nada. Cuidado. Ah, mas é a mãe, deixa que a mãe faz, deixa que a mãe ensina. Esse não é o trabalho do homem. Meu trabalho é trazer o sustento para casa. Mas lembra, gente, que o sustento não é só comida e bebida e roupa. Sustento tem a ver com o emocional, tem a ver com o espiritual. E ensino também é tarefa do pai. Direcionar, conduzir. Outra coisa, como que você ensina? Dizendo não. Não, hoje não vai. Papai não vai deixar. Posso chegar meia-noite? Não, só se for na vigília, aí pode. Não, se não for vigília, 10 horas em casa. Mas hoje, 10 horas. Mesmo que você for chorar no cantinho depois. Dói, mas nós ensinamos dizendo não. Deus diz não para nós. Esse pai verdadeiro, amoroso, cuidador, tem hora que ele fala, não, eu não vou abrir essa porta, não é para você. Não, esse sonho que você tem, isso que você está lutando, tal, não é para você, não. Eu sei o que é melhor para você. Qual é o pai, irmãos, que o filho pede um pão e dá uma serpente? Só que às vezes, o que nós fazemos? Nós estamos chamando de serpente, pão. Nós olhamos e achamos que é pão, né? Olha para uma serpente e acha que é pão. Senhor, eu quero. Deus está falando, não, isso daí é uma serpente. Você está achando que é um pão, mas não é. Eu não vou te dar, eu te dou pão, serpente não. Ou pedra. Você vai engasgar, você vai morrer envenenado, não é? Olha o que o profeta Oséias disse. Eu acho linda essa figura também do pai. Oséias 11. Versículos 3 e 4. Deus está dizendo o seguinte para o povo: fui eu que ensinei você, Efraim, a andar. Eu tomei vocês pelos braços e ensinei vocês a andar. Eu conduzi vocês com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo, aquilo que escravizava, que pesava, e eu me inclinei para alimentá-los. Olha a figura de Deus, irmãos. Deus ensina, Deus conduz, Deus é bom, Deus tira do pescoço o jugo e Deus alimenta. Percebe como é ampla a nossa responsabilidade? E a nossa tarefa? É ou não é? Vamos ver se estão guardando, hein? Eles não vão entrar mais, só no fim. Ok? Então, o pai verdadeiro que cuida, que ama, ele faz o quê? Primeiro é cuidar. Ele cuida, né? Bom, essa é óbvia, né? Se ele é um pai cuidador, ele cuida. A primeira marca desse pai é cuidado. Então, trazendo para nós aqui, homens, você tem que cuidar dos seus filhos. Não é só a mulher, não. Você tem que cuidar. Segundo, ensino. Você tem que ensinar. Mas eu não aprendi isso. Corre atrás.
Ah, mas eu não tive isso do meu pai, da minha mãe, eu não sei nem por onde começar. Nós podemos aprender. Ah, mas eu já errei bastante. Nós podemos recomeçar. Ah, mas eu falei o que eu não deveria. Você pode pedir perdão. É ou não é? Mas é responsabilidade sua em ensinar. Terceira marca de um pai verdadeiro: sacrifício. Eita, essa todo mundo conhece. Pai igual sacrifício. E aqui, gente, é a Duda, é verdade. A Duda, tá certo? Eu não sei quem são, tá? Eles estão aparecendo aí, ó. Mais uma moça. Sacrifício. Qual é o pai que nunca fez um sacrifício? E aqui, gente, ao me reportar a figura do Pai Celestial, eu estou falando de sacrifício a ponto de dar a vida pelos filhos. Dar a vida pelos filhos. Foi o Pai, ou melhor, foi o que o Pai Celestial fez ao enviar Jesus para morrer na cruz por nós. Foi ou não foi? Foi o que ele fez por nós. E aí o texto de Mateus, capítulo 7 e 9, que eu falei aqui já meio por cima, é um texto que diz assim, ó: qual de vocês, se o seu filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Você faz das tripas o coração para dar o melhor para os seus filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Você crê nisso ou não? Se nós fazemos de tudo quanto é sacrifício, não, aperta aqui, aperta ali, né? Quantos pais, às vezes, que olharam assim, olha, só tem um bife hoje. Só tem um bife aqui, deixa o menino comer, deixa a menina comer, que eu vou fazer um ovo para mim. Pode deixar que eu fico sem mistura. Quantos já não viveram isso? Não é? Pais que se assentaram à mesa, que às vezes estão pagando uma escola particular para o filho, com aquela luta, com aquela dificuldade, contando moedas e chorando. Porque o dinheiro está quase não dando para pagar a escola, mas o pai está dizendo, eu não tiro o menino da escola, eu não tiro essa menina da escola, a gente vai apertar de todos os lados, mas vai ter um bom estudo. Sacrifício faz parte. Então é assim, estudo, alimentação saudável, um lar, coisas boas que estão dentro das nossas condições. Coisas boas que estão dentro das nossas condições. Mas o Pai Celestial nos dá o melhor de tudo. Por isso que ele é perfeito. Né? Se você quer ter expectativas elevadíssimas, coloca os teus olhos no Pai Celestial. O Pai Celestial nos dá mais do que o pão de cada dia, mais do que o fôlego, mais do que trabalho. O Pai Celestial nos dá o maior tesouro de todos, de acordo com a Bíblia. O Espírito Santo. Amém. Você quer ver a bondade de Deus? É Deus falando, eu estou dando para você o meu Espírito. Ele vai morar, é um tesouro. A Bíblia chama o Espírito Santo de tesouro. Nós corremos atrás de tantas coisas, achando que, nós nos enganamos com o brilho de tantas coisas, mas o Pai Celestial está dizendo, olha, Ele é tão bom que Ele está dando para você, para mim, para você, o Espírito Santo. O Espírito Santo, peçam o Espírito Santo. A Bíblia nos orienta a pedir o Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Se você, homem que está aqui, é pai, se você for cheio do Espírito Santo, você vai ser um excelente pai. Pode ter certeza disso. Se você valoriza esse tesouro, porque pensa, gente, se a gente não valoriza o que Deus nos deu de presente, como que os nossos filhos vão valorizar o que nós estamos dando a eles? Agora veja, se o principal, o melhor, o maior presente é o Espírito Santo, é a presença de Deus, esse é o principal presente, a maior preocupação que eu devo ter como pai, de dar, de falar sobre Jesus. De entregar, por meio do exemplo da minha vida, entregar Deus para o meu filho, para a minha filha. Esse é o maior presente. Nós estamos preocupados com outras coisas que são boas, já falei aqui, alimento, roupa, estudo, escola de idiomas e tal. Só que às vezes a gente se esquece de dar o quê? O principal. É Deus. É Deus. E é assim que Deus faz. É o Espírito Santo que opera o novo nascimento, que nos ajuda a viver a vida abundante que Cristo tem para nós. E é o Espírito Santo que nos dá a paz. É o Espírito Santo que nos dá a paz. Tem um escritor chamado Peter Boyle que ele diz assim: ao ter filhos, você descobrirá uma coisa incrível: amar alguém mais do que a si mesmo. Isso é uma bênção para os egoístas.
Percebeu porque tem um monte de marmanjão, de homens crescidos, só no físico, mas crianças na alma e no espírito, que muitos desses homens não querem de jeito nenhum ser pai, muitas vezes. Por quê? Não querem fazer sacrifícios. Não querem aprender a amar alguém mais do que a si mesmos. São egoístas, são autocentrados, são infantilizados. São homens que querem viver como Dom Juans aí na vida, né? Sem compromisso com ninguém, saindo com todas as mulheres, mas não querem assumir nada, não querem assumir nenhum tipo de compromisso com ninguém, porque são egoístas, são infantilizados. Então, gente, ser pai é coisa para gente grande, gente madura, porque você vai ter que passar pela cruz. Ó, pais, vai ter que passar, ó. Vai ter que passar. Quer ser pai? Eu tenho um sonho de ser pai. Você não vai dormir, às vezes, à noite. Você vai ver quanto que custa uma lata de leite em pó. Quantas fraldas vão por dia. Quanto gasta no supermercado. Vai. Tem sacrifício, gente. Tem sacrifício. Olha o que Paulo, que via a igreja como se fossem seus filhos espirituais. Olha o que Paulo fala. Meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Ei, paizão, você achou que só a mulher tivesse dores de parto? Paulo está dizendo, eu estou sofrendo dores de parto, porque eu quero ver em vocês Jesus formado em vocês. Pais sofrem. É doído ver um filho desviado, uma filha desviada, é doído. Então, Paulo está dizendo isso. Um pai verdadeiramente temente a Deus costuma agonizar até que Cristo seja formado na vida dos seus filhos. E essa agonia vai passar por lágrimas, orações e correções que machucam também o coração do pai. Não é só tarefa da mulher. Amém, homens? Amém, pais? Não adianta você transferir a responsabilidade. Então essa é uma terceira marca, sacrifício. Pai bom, amoroso, cuidador, faz sacrifícios. Faz sacrifícios. Quarto, e para terminar, a última marca que todo pai bom verdadeiro deixa na vida dos filhos. Vamos lá, Pedro. É o Pedro? O Pedro está correndo por fora aí, ó. É isso, é esse daí. Lembranças. Gente, esse Deus Pai, que é verdadeiro e cuidador, ele deve ter um álbum lá no céu. Eu fico pensando, o Pai Celestial com um álbum lá no céu, com as memórias e as nossas fotografias. Dos momentos que nós temos vivido juntos. Eu imagino Deus agora, lá do céu, fazendo uma selfie assim, ó, com aquele orgulho no coração, né, dizendo assim, olha aí meus filhos, ó, para os anjos. Ó meus filhos aí, aqui, ó, na igreja. Olha que igreja bonita. Pega essa foto aí, coloca lá no álbum lá. Põe lá no livro da vida. Põe lá no álbum para a gente ver as memórias, as lembranças. Nós temos vivido momentos com Deus, irmãos. Lembranças com Deus. Pais deixam lembranças. Deixam lembranças. E nós deveríamos aprender com Deus e deixar de preferência lembranças boas. Lembranças que dão saudade, não é? Então, e essas lembranças que nós como filhos temos também, deveria ser motivo de gratidão e honra. Deus, que bom quando o Senhor falou comigo. Que bom, Deus, quando o Senhor me deu aquele sonho. Que bom, Deus, quando o Senhor respondeu aquela oração. Obrigado por ser meu paizinho querido. Que bom, Deus, quando eu estava lá no hospital, quase sem fôlego, com dificuldade de respirar, e o Senhor deu aquele sopro assim, eu voltei a respirar. E o Senhor curou o meu pulmão. Que maravilha, Deus. Que bom. Deus, as lembranças, as memórias que nós temos com o nosso Pai Celestial, nós devemos também
Deveríamos ter um álbum, um diário, um lugar para registrar isso, porque eu creio que Deus tem. Eu creio que Deus tem. Está tudo lá registrado. Tudo registrado, os momentos. E esses momentos, quando a gente registra, quando Deus registra, nos ajuda a permanecer. Porque quando vier outro problema, outra provação, né, como Davi estava vendo, outra situação que a gente está com medo, nós vamos nos lembrar, Deus, ainda que todo mundo me abandone, ainda que meu pai, ainda que a minha mãe me abandone, o Senhor não vai me abandonar. O Senhor me acolherá. Eu lembro, Deus. Eu lembro daquele dia. Eu lembro da semana passada. Eu lembro no ano passado o que o Senhor fez por mim. Que bom ter um pai perfeito como é o nosso Pai Celestial, o Pai das luzes. Que bom ter esse Pai maravilhoso. Que bom fazer parte da família de Deus. Você é feliz por isso? Amém. Que privilégio, irmãos. Que privilégio ter sido adotado por esse Deus. Ele poderia ter dito, estou bem aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade perfeita, a comunidade. Temos aqui milhares e milhões de anjos no céu, louvor dia e noite. Não preciso deles. Eles pecaram contra mim, eles se rebelaram, eles são teimosos, cabeça dura, rebeldes. Eu ensinei a andar, eu dou alimento, eu salvo, eu coloco roupa de festa e eles pegam e voltam para trás, como Israel fazia, não é? Mas esse pai continua lá fazendo o álbum dele e colocando as nossas fotografias lá. Que bênção, que maravilha. Agora, preste atenção, nós só teremos essas lembranças com o nosso Pai Celestial se nós separarmos tempo de qualidade com Ele. Nós precisamos desses momentos. A pressa, a correria, as muitas atividades, muitas vezes nos faz perder a melhor parte, que é estar com Ele. Nós perdemos, como aconteceu com Marta. Lembra da Marta e a Maria? Uma delas escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Ter tempo de qualidade com Deus. No caso, Jesus, que estava ali revelando o Pai. Você tem lembranças com Deus? São recentes ou muito, muito, muito remotas, muito vagas? Como está teu álbum de... Vamos aproveitar aqui, né, que ainda o pessoal está trocando figurinhas. Como que está o teu álbum de figurinhas? De fotos? De memórias com Deus. Ah, eu tenho uma foto lá de 10 anos atrás, lá que eu tive uma lembrança com Deus. Não, gente. O álbum tem que ser preenchido. Precisamos continuar junto com Deus, no caminhar com Deus, gerando essas lembranças, gerando essas fotos. Hoje tem uma foto aqui, eu já estou imaginando. Olha aqui, Senhor, o teu povo, a tua igreja, os teus filhos que foram comprados. Olha aí, Senhor, o teu trabalho não foi vão. O teu trabalho, o teu sacrifício não foi vão. Olha aí. É só parte da tua família. Quantos e quantos espalhados por todos os lugares do mundo, que são as fotografias no álbum de Deus. Nas memórias e lembranças de Deus. E nas nossas memórias e lembranças também. Quem perde, irmãos, a melhor parte, não tem muitas fotografias no álbum para mostrar. Não tem. Aí nós vivemos o quê? Contando o testemunho dos outros e falando do álbum de foto dos outros. Mas e o seu álbum de fotos? Tem muita página em branco ainda? Vamos preencher ou não, irmãos? Com essas lembranças? Uma vida sem lembranças é uma vida vazia. É uma vida sem sentido. É uma vida sem senso de pertencimento. Com esse negócio, por exemplo, do digital, a gente perdeu um pouco, não perdeu? Não sei se ainda na tua casa tem os álbuns lá, aqueles álbuns pesados, né? De fotografia, da formatura, do Dia dos Pais, Dia das Mães. Acabou. Está acabando isso. A gente deixa lá no computador e não olha mais. Então, e esses álbuns, eles dão esse senso de pertencimento. Oh, meu Deus, olha como eu era magrinho. Como eu tinha cabelo. Olha que lindo aqui, né? Oh, que linda criança aqui, olha aqui como era. Fofinho, fofinho, né? Agora já tá com barba, já tá com cheirinho de adolescente. Sabe como é cheirinho de adolescente? Mas você pega aquele álbum assim, é gostoso, não é?
E a ingratidão, irmãos, e a desonra normalmente surgem desse vácuo de lembranças. Falta lembranças, ingratidão. Ingratidão. Então os nossos momentos com o Pai Celestial não podem ser escassos. Eles precisam ser frequentes. E Deus nos encontra em todo o tempo. O Pai quer estar perto dos filhos. Né? E nós queremos estar perto do nosso Pai Celestial para criar essas memórias? Então, se o teu álbum está muito em branco, né, hoje também é noite de arrependimento, de dizer, Senhor, eu quero restaurar o meu relacionamento contigo. E eu não quero me envolver cada vez mais com um número grande de obrigações e de responsabilidades, e depois, quando eu chegar lá no final, eu não tenho história para contar. Eu não tenho lembranças. Né? Isaías 1:2. Ouçam, ó céus, escutem, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. A revolta, a rebelião, normalmente está associada à ingratidão e à falta de memórias. Palavra dura, né, que Deus estava dando ao povo dele aqui. Então hoje é dia de voltar, amém? É dia de voltar. É dia de se voltar a esse Deus que cuida, que ensina, que sacrifica e que é um Deus que quer gerar muitas lembranças e memórias e histórias para a gente contar. E nós contaremos aos nossos filhos as histórias que nós vivemos com o nosso Pai Celestial. E eles também terão um álbum de fotografias deles, e eles vão contar histórias deles, e depois vão contar para os netos, que vão contar para os bisnetos, amém? E de uma geração em geração, nós teremos vários álbuns de fotografias e lembranças para a gente poder contar sobre a bondade e a fidelidade de Deus. Amém, gente? Cadê então aí o quarteto fantástico aí? Volta aqui então, agora todos de uma vez. Vamos ver se eles prestarem atenção, na ordem, hein? Na ordem. Ponto 1, ponto 2. Vem mais pro meio aqui, ó. Vamos ficar em pé, gente? Nós vamos fazer um exercício agora. Vou contar até 3, vocês vão falar as 4 palavras para gravar e a gente vai orar, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3. Cuidado, ensino, sacrifício, lembranças. Amém. O ensaio foi bom, foi ou não foi, Cauê? Mais uma vez, né? Agora valendo. 1, 2, 3. Cuidado, ensino, sacrifício, lembranças. Amém. Vamos orar, gente? Deus, muito obrigado por cuidar de nós. Muito obrigado por ser esse Pai tão amoroso, verdadeiro. Um Pai que tem nos conduzido por caminhos bons. Deus, eu sei que cada um aqui tem uma história, uma experiência com o seu pai terreno. Temos lembranças boas, lembranças ruins também, mas nós colocamos tudo isso diante do Senhor. Colocamos o nosso coração diante do Senhor e pedimos a Ti, Pai, nos ajude a nos relacionarmos de forma saudável com o Senhor, nosso Pai Celestial. Que possamos, em nome de Jesus, abrir-nos ao Senhor, abrir o nosso coração e também consertar aquilo que nós precisamos consertar com os nossos filhos, Pai. Nós não somos perfeitos, mas nós temos um Deus perfeito. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor é aquele que nos ensina o caminho direito. E é aquele que tem para nós restauração, cura, tem para nós, ó Deus, cuidado, ensino, sacrifício, lembranças. Então nós, Pai, como família de Deus, povo de Deus, em especial eu oro aqui pelos pais da igreja, nós temos ao Senhor, então nos ajude a sermos melhores, Pai. Melhores do que nós temos sido. E nos ajude a cuidar de outros também, a nos importar com outros, aqueles que estão órfãos, aqueles que estão, ó Deus, precisando de uma família também. Tua palavra diz que o Senhor faz com que o solitário habite em família. Que essa igreja seja uma grande família. O povo de Deus que tem um Pai perfeito, um Pai celestial que tem cuidado de nós. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente.